Oi, gente, tudo bem? Chegamos para mais uma live do Grupo Editorial Record nessa quarentena literária. Hoje é terça-feira, dia 24 de março, e eu só sei que é terça-feira, 24 de março, porque eu tenho um calendário, porque, sinceramente, os dias já estão ficando um pouco difusos na minha cabeça, eu não sei mais que dia é qual. Então, enquanto vocês estão chegando aí, estão fazendo perguntas, por favor, deixem perguntas aí na fila, para a gente poder bater um papo, conversar um pouquinho. Eu vou, antes de mais nada, passar a agenda das próximas lives do Grupo Record da Quarentena Literária. É claro que eu não tenho uma cola, então eu estou entrando no site para ver. Vocês podem fazer também, mas vamos lá. Depois do meu bate-papo, a gente vai ter um bate-papo com Luiz Antônio Simas, que vai ser amanhã às 10 da manhã. A gente vai ter um bate-papo com a grandiosíssima Karina Risse, que vai ser amanhã também às 8 horas da noite. A gente vai ter um papo com a Márcia Tiburi na quinta, às 10 da manhã. No dia 26, também na quinta, com o Carpinejar, às 5 da tarde. E na sexta-feira nós vamos ter um bate-papo sobre o livro A Peste, com o Manuel da Costa Pinto, às 10 da manhã. E um bate-papo com a Regina Navarro Lins, às 17 horas, 5 da tarde. E na semana que vem, a programação foi estendida, porque isso daqui é uma surpresa até para mim, porque eu pensei que acabasse com a Regina. Mas terça-feira, dia 31, teremos Amor em Dias de Confinamento, com o Everton Berrenck, que ele é o autor de Os Dentes da Delicadeza. Então, vai ser às 18 horas do dia 31 de março, que é uma terça-feira. Espero que até lá as coisas estejam melhores. Provavelmente estarão piores, mas a gente tem esperança de que as coisas melhorem. Uhum. Eu estou aqui com a minha assistente, minha assessora. Quem me dera pedindo para pagar uma assessora. Então, bebendo uma aguinha, por favor, mantenham-se hidratados em tempos de coronavírus. Vamos lá. Antes de mais nada, eu tenho que me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Rocha. Eu sou bibliotecário de formação, formado pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, mas estou aqui porque escrevi um livro. Escrevi este livro aqui, chamado Você Tem a Vida Inteira, que é um romance LGBT que trata da vida de três meninos que têm que lidar, cada um à sua maneira, com o HIV. Então, a gente tem três protagonistas nesse livro e ele é narrado por esses três pontos de vista diferentes, né? A gente tem o Ian, que começa o livro descobrindo que ele contraiu o vírus do HIV. Então, não é um spoiler, porque isso acontece logo no primeiro capítulo. Ele está lá no centro de tratamento para fazer o teste dele, porque ele não sabe muito bem se ele está ou não com HIV, depois de umas coisinhas aí que ele fez e tal. E aí ele descobre que ele contraiu o vírus. E o mundo dele cai na hora, né? Ele não sabe muito bem o que vai ser da vida dele depois desse diagnóstico. Mas ele conhece na fila para teste de tratamento o Vitor. O Vitor também está lá fazendo o teste, porque ele descobriu que o Henrique, que é o rapaz com quem ele está ficando, com quem ele se relaciona, talvez ele queira namorar, mas não sabe muito bem que pé tá essa história. Ele descobriu que o Henrique também é HIV positivo. E o Henrique só contou para ele que ele tinha HIV depois que eles transaram. Só que o Henrique tomou todos os cuidados. O Henrique ele é um cara que ele é HIV positivo há 3 anos, ele faz tratamento, então ele é indetectável. E, assim, ele sabe que, sendo indetectável, ele não pode transmitir o vírus para ninguém. E eles usam camisinha, eles fazem tudo direitinho, mas ainda assim o Vitor fica com o pé atrás e resolve fazer o teste, né? O teste do Vitor, obviamente, dá negativo, e só que ele vê o Ian saindo muito mal do centro de tratamento e ele resolve que pode ser uma boa ideia colocar o Ian e o Henrique em contato para eles se ajudarem nesse momento, né? Então ele é um livro que trata muito sobre amizade, ele fala muito sobre a questão da família que a gente escolhe, né, ao invés da família de sangue que a gente tem, porque como pessoa LGBT e com vivências LGBT de pessoas que eu conheço, muita gente não tem um acolhimento familiar que deveria ter ou que gostaria de ter. Então a gente acaba se apegando muito às nossas amizades, né? Então ele é um livro que trata muito sobre amizade, sobre as formas com que a gente pode se entender no mundo através dos nossos amigos. É claro, tem romance também, é um livro que tem toda
toda a questão do relacionamento do Vitor com o Henrique, porque o Vitor é um rapaz que ele é muito imaturo, ele é um pouco mais novo, ele tem uma série de preconceitos dentro da cabecinha dele que ele precisa melhorar. E o Henrique, ele é um rapaz que está um pouquinho cansado, ele é mais velho, então ele está um pouco cansado de sempre que ele fala para alguém que ele é HIV positivo, a pessoa vai lá e fala para ele que não quer mais se relacionar ou simplesmente desaparece, como já aconteceu na vida dele no passado. Então tem toda essa questão, e o Ian tem toda essa questão de descoberta, né, de ele ser uma pessoa soropositiva recém-diagnosticada, quais são os cuidados que ele vai ter que tomar a partir de agora, como vai ser a vida dele a partir de agora. E, assim, foi uma história que eu quis escrever porque eu percebi que muitos livros que tratam sobre HIV e AIDS, elas falam muito sobre a época da epidemia dos anos 90, né? Que é uma época que a gente não pode esquecer nunca, a gente não pode deixar de pensar em a sorte que a gente tem de estar vivendo hoje, porque foram desbravadores as pessoas que viveram naquela época, as pessoas que conseguiram sobreviver àquela época, porque batalharam muito até descobrir como é que funcionava a medicação, que medicação funcionava, foi muita tentativa e erro nesse aspecto. Mas eu estava um pouco cansado de sempre ver a narrativa por esses olhos da epidemia dos anos 90, e sempre era um final trágico para o personagem, sempre era uma coisa de você contraiu HIV, você vai ter uma vida triste, você vai morrer, e é isso que acontece com todo mundo que contrai HIV. E a gente sabe que hoje isso não é uma realidade mais, né? Hoje em dia o tratamento ele é amplamente distribuído aqui no Brasil, pelo menos pelo SUS, que é uma das grandes conquistas que a gente tem como brasileiro, né? Ter o SUS, principalmente em tempos de pandemia de coronavírus, a gente está vendo como é importante ter um sistema de saúde universal e gratuito. Então, ele é um livro que bate muito nessa tecla, né? Uma pessoa recém-diagnosticada com HIV vai morrer? Não vai morrer. Se fizer o tratamento, não vai morrer. Não tem por que morrer de AIDS, né? Em 2019, 2020. Principalmente no Brasil, principalmente no lugar onde esses meninos moram, porque eles são todos personagens que moram no Rio de Janeiro, são pessoas de classe média. Então, a gente tem que sempre ficar com esse recorte de classe, né, em mente. E este livrinho aqui, que foi o primeiro, por enquanto, esse meu livro aqui, ele, para minha surpresa, foi vendido para os Estados Unidos e será publicado esse ano lá, com essa capa maravilhosa, com esse título maravilhoso e com um quote do David Levitan que eu vou tentar traduzir. Talvez consiga, talvez não. Mas uma história memorável sobre amor, luxúria e HIV no mundo de hoje. David Levitan que falou, tá? David Levitan leu e aprovou. Então, assim, fiquei muito orgulhoso, né? Estou muito feliz. E não sei como vai ser, assim, por enquanto a editora mantém os prazos de lançamento do livro, nada foi adiado. Eu sei que lá está uma loucura também, em Nova York, por causa do coronavírus e tudo mais. Mas o livro está previsto para sair dia 2 de junho, a edição lá. Então, por enquanto, nada foi alterado. A gente fez inclusive a Thaísa, que está aqui atrás, falando, dando um oizinho para mim. Ela é a minha agente para assuntos internacionais, olha que chique. E ela teve uma reunião hoje com o meu editor lá de fora e ele falou que por enquanto está tudo encaminhado para ser publicado em junho. Então, estou começando a receber algumas perguntas. Vou começar, por favor, façam muitas perguntas. Vamos interagir. Porque essa minha barba aqui sem fazer é sinal de quarentena, porque estou em casa. Não saio de casa sem sair nem para o mercado há 3 dias. Esse é o meu terceiro dia, 100% sem sair de casa, sem pisar do lado de fora. E só vou sair de casa ou se o trabalho me obrigar, que é uma possibilidade, porque tenho a condição de trabalhar em casa? Tenho, mas o patrão quer? Não quer. Ou quando a comida acabar. É assim que eu pretendo sair de casa. Então, vou começar a responder as perguntas aqui. Primeira pergunta, Carol Vidal. Tem conseguido escrever durante a quarentena, Lucas? Por incrível que pareça, estou conseguindo escrever. Eu tenho um planejamento, assim, um autoplanejamento de terminar um primeiro manuscrito de um livro no máximo em 3 meses. Isso talvez seja uma dica que eu peguei de Stephen King em On Writing, aquele livro dele sobre a escrita,
talvez seja, porque ele fala que nenhum primeiro manuscrito deve demorar mais do que 3 meses. Haha, diz o autor de It, a coisa, que tem 1000 páginas, e The Stand, Dança da Morte, que é um livro, por favor, não leiam esse livro agora, nesse momento, porque é um livro que fala sobre um colapso global depois de uma epidemia de gripe. Mas ele diz no livro dele que nenhum manuscrito, primeiro manuscrito, deve demorar mais do que 3 meses, porque depois você acaba perdendo o fio da meada, né? E eu sou uma pessoa que eu consigo escrever relativamente rápido, depois que eu consigo planejar e organizar todo o meu esqueleto da história, né? Então, eu tenho um planejamento de escrever X palavras por dia, que eu comecei a escrever no começo de março, dia 1º de março, e estou conseguindo manter todos os dias, escrever um pouquinho. Tem dias que eu não escrevo, aí eu compenso no outro dia, mas se eu não conseguir compensar também, tá tudo bem. Eu sou 100% a pessoa que vai dizer que sempre está tudo bem, vamos relaxar, se não der tempo de escrever em 3 meses, está tudo bem, faz em 4, 5, porque o primeiro rascunho é sempre o... Assim, eu sempre achei que o primeiro rascunho fosse mais fácil, mas aí eu escrevi o primeiro rascunho e eu descobri que a edição não é tão mais fácil assim. Tem muita coisa que muda da primeira versão para a segunda, e aí o livro vem e volta na mão de muita gente dá ideia, muita ideia eu gosto, muita ideia eu não gosto, e aí a gente tem que discutir, tem que concordar, tem que discordar, mas é um processo que, apesar do primeiro rascunho ser relativamente rápido para mim, que é um tempo de 3 a 4 meses, vai, depois demora um pouquinho mais. Vamos lá, mais uma pergunta. Por que a escolha desse tema, de Você Tem a Vida Inteira, né? Então, Você Tem a Vida Inteira, ele foi um livro que nasceu principalmente na época em que eu trabalhava na Fiocruz. Eu trabalhei durante um tempo para uma revista de saúde lá, que se chama Saúde em Debate, que é do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, que inclusive foi uma das organizações não governamentais que implementou o SUS no Brasil, né? Foi a partir dos encontros do Centro Brasileiro que o SUS foi implementado nos anos 80. Então, eu cheguei lá de paraquedas, eu não sabia nada da área de saúde, eu sou bibliotecário de formação, mas a gente eu cheguei lá sem a mínima ideia do que era a área de saúde, do que é discutir questão do SUS, né? Meu trabalho lá era basicamente de organizar referência bibliográfica, porque é um trabalho que o bibliotecário está habilitado a fazer. Então, eu pegava os artigos científicos, a gente revisava eles, batia as referências, via se estava tudo certinho de acordo com a norma e mandava para os autores. Só que, de vez em quando, chegavam alguns artigos que a gente acaba lendo, né? A gente está lá organizando referência e aí vem um título que chama a nossa atenção e aí a gente lê. Foi o caso desse artigo que caiu na minha mão, que eu não lembro o título, não lembro o autor, não lembro absolutamente nada sobre ele, a não ser o que ele tratava. Que era um artigo que falava sobre a percepção que as pessoas no Brasil, hoje, na época era 2016, 2017 talvez, tinham sobre o HIV, o que elas achavam sobre o HIV, né? E aí era uma série de entrevistas com essas pessoas, com esses entrevistados anônimos, porque os artigos científicos da área de saúde eles têm muito cuidado em não colocar nome de fonte, não colocar nome de pesquisadores, assim, de comitês, só dos autores mesmo dos trabalhos. E era um artigo que falava muito, não eram com profissionais de saúde, eram com pessoas populares, pessoas com formações diversas, diferentes níveis de graduação, qual era a concepção que elas tinham sobre HIV no Brasil. E a maior parte das respostas das entrevistas eram bem alarmantes, assim, porque falavam desde as coisas que, pelo menos eu achava que a gente já tinha superado, do tipo, se você beber no copo que uma pessoa soropositiva bebe, você vai contrair o vírus. Se você sentar na mesma cadeira que uma pessoa soropositiva sentar, você vai contrair o vírus. E outras dúvidas que eu também tinha, como, por exemplo, é possível você ser uma mulher HIV positiva e gerar um filho sem o vírus? Eu não sabia. É possível, com a medicação adequada, que você não transmita mais o vírus? Eu não sabia também sobre isso. E aí eram muitas concepções erradas sobre o que as pessoas soropositivas vivenciam hoje em dia. Então eu percebi que eu podia fazer alguma coisa, sabe? Eu já estava pensando em escrever uma história contemporânea e eu sou uma pessoa LGBT, então eu acabei juntando tudo que estava à minha disposição ali, estando na Fiocruz para pesquisa,
e a vontade que eu tinha de escrever alguma coisa que pudesse ajudar outras pessoas, né? Que não fosse só uma história que você fosse sentar e ler, não que essas histórias não tenham valor, claro que tem muitas histórias que eu adoro, que eu não lembro no segundo que eu fecho o livro, mas eu queria fazer uma história que pudesse deixar alguma coisa para a pessoa que leu ela, né? Nem que pudesse ensinar alguma coisa nova, pudesse reforçar alguma coisa que você já sabia e não lembra mais. Então, eu me vi com esse tema e me vi dentro desse centro de pesquisa maravilhoso, onde eu podia conversar com médicos e conversar com pessoas da área de saúde que podiam me ajudar em alguns aspectos. E aí eu comecei a idealizar o livro, e aí ele saiu, e é isso. Hoje ele está aí no mundo para ajudar as pessoas, ou para distrair as pessoas, ou para as pessoas amarem ou odiarem. Aí não depende mais de mim. Vamos lá. Juliana Maciel, o que te motivou a escrever esse livro? Como foi esse processo? Já respondi um pouquinho da primeira questão, do que motivou, mas vamos lá, o processo. O processo de escrever o Você Tem a Vida Inteira, ele foi um pouco diferente do meu processo habitual, porque ele necessitou de mais pesquisa do que eu geralmente costumo fazer. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ter ideias mirabolantes, sentar e escrever sobre elas, e, assim, eu escrevo aquele método melancia. Não sei uma coisa, escrevo melancia. Depois eu procuro no texto a parte que está escrita melancia e troco. Mas para escrever esse livro, eu não podia escrever ele sem fazer pesquisa, né? Não tem como você escrever um livro sobre um assunto que você não tem 100% de domínio e você querer passar alguma coisa que seja válida, né? Que fale com as pessoas da forma mais correta possível. E é um cuidado que, quando você trata de um tema que existe no dia a dia das pessoas, né? Eu não estou falando de vampiros, né? Eu não estou falando de vírus inexistentes. Eu estou falando de um vírus real que atinge uma população e que essa população é muito vulnerável em certos aspectos. Então, eu tomei muito cuidado pesquisando esse livro, fui pesquisando para esse livro, fui em centro de tratamento, conversei com pessoas, conversei com médicos, fiz pesquisa na própria Fiocruz. E então eu juntei tudo isso. E a minha solução para escrever um livro que não fosse um calhamaço de 600 páginas, porque eu também tenho tendência a escrever muito, foi a de dividir esse livro com esses três protagonistas, cada um deles em um momento diferente da vida. Porque tendo a voz de três pessoas diferentes, cada uma convivendo com o vírus de uma forma diferente, eu consegui mostrar, eu tentei mostrar, né? Não sei se consegui, espero que tenha. A maior parte das pessoas disse que eu consegui. Então, aceito a crítica positiva. Mas, assim, o processo foi de tentar mostrar as nuances do que é estar ou se relacionar com alguém que tenha o diagnóstico positivo para HIV. Então, foi um processo mais ou menos nesse sentido, isso que eu quis fazer nesse livro, de mostrar esses conflitos que muitos são na nossa cabeça, muitos são nossos preconceitos, muitos são os ecos do que a gente ouvia e via que a imprensa publicava sobre HIV, sobre o que era ter HIV nos anos 90. Mas essa realidade hoje é outra, né? Essa realidade é diferente, então é uma realidade onde a gente pode ter uma vida plena e pode viver como qualquer outra pessoa, só tomar medicação e ir ao médico. E ir ao médico é uma coisa que todo mundo deveria fazer, independente de ter ou não alguma coisa crônica, né? Maristela Vasconcelos, como você se sente por lançar livro internacionalmente? Eu me sinto uma pilha de nervos. Então, porque, assim, esse processo... Deixa eu explicar como é que foi esse processo, né, do começo ao fim. Vamos lá, estava eu lá, um pequeno escritor verde, lançando seu primeiro livro na Bienal pela Editora Record, que é uma das maiores editoras do país. Ponto, já estava muito nervoso. Já estava querendo, assim, já estava suando, meu sovaco suando assim, sem parar. Cheguei lá, livro, vendendo meu livro, como todos os autores fazem na Bienal, do lado da sua pilhazinha, dando marcador, conversando com as pessoas, tentando convencer as pessoas a apostar nesse livro de um autor que que a maioria das pessoas não conhecia, porque eu não sou um autor que tem uma base de fãs, eu não tenho um canal no YouTube, então eu estava ali simplesmente como um autor, o que já era estressante bastante. Então fui lá, lancei o livro, foi estressante, mas foi ótimo, eu amei e foi uma experiência assim que
e eu sempre quero repetir, porque Bienal é um dos meus eventos favoritos do ano. E nessa Bienal, na Bienal de 2018, que eu lancei o meu livro, quem veio como autor convidado da Bienal internacionalmente foi David Levitan, de quem li ainda há pouco o quote que ele fez, o blurb que ele fez na capa do meu livro. Então, David Levitan estava lá. David Levitan pergunta para a minha editora na época, Ana Lima: Ana, o que você tem aí bom de lançamento? Aí Ana Lima responde: por quê? A Ana não entendeu, eu não entendi, ninguém entendeu. Aí ele falou assim: não, é porque eu trabalho coordenando o selo de uma editora lá fora, que é o selo Push, da editora Scholastic. Ele é o publisher, né? Lá eles têm uma função acima do editor, é o publisher, que é quem toma as decisões sobre o que será lançado ou não será lançado. O editor apresenta o projeto, o publisher compra ou não a ideia. Ele é publisher desse selo que é o Push. Então, ele chegou lá e falou assim: não, um dos meus editores do selo, meu editor, ele é filho de brasileiro. Então, ele fala português. Fala, não fala tanto, mas ele lê português e a gente está tentando expandir o nosso mercado procurando novos autores. O que você tem de bom aí? Então, Ana vai lá e entrega para ele todos os lançamentos daquela Bienal e mais alguns livros que ela achava que seriam interessantes. E aí reza a lenda que quando David Levitan chega nos Estados Unidos, o primeiro livro da pilha é Você Tem a Vida Inteira. Aí ele chega com a pilha de livros para Orlando, que é o meu editor hoje lá fora, e fala assim: Orlando, leia por favor, veja o que você acha, vê se tem alguma coisa aí legal. Então, Orlando pegou o Você Tem a Vida Inteira, leu, gostou, e o livro foi publicado aqui no Brasil em agosto de 2018. Em setembro de 2018, eu recebo, eu e minha agência, né? Minha agência primeiro, que trabalho com uma agente, recebemos um e-mail falando assim: olá, sou o Orlando, trabalho na Scholastic, o David esteve aí em 2018 e falou um pouquinho sobre os lançamentos, e eu estou com um livro aqui que eu gostei muito, quero comprar. Então, é isso, vocês têm interesse em vender? E aí, primeiro, eu falei: haha, boa piada. Hoje não é nem 1º de abril e você está fazendo piada comigo em setembro. Mas aí a guia tá se falando para mim assim: não, é sério, ele quer mesmo comprar. Aí eu: o quê? E aí foi um processo muito louco, porque foi um processo muito rápido, né? Você imagina, o primeiro livro que você lança aqui é um livro que ainda não tem números de venda, porque ele acabou de ser lançado, então não pode ser, ninguém pode falar. Ninguém pode vender esse livro naquela época falando assim: ah, é um best-seller daqui no Brasil, porque não é, porque tinha acabado de sair. E aí o Orlando chega e manda um e-mail e fala que quer publicar, sabe, um mês depois que ele saiu aqui. Então eu fiquei, assim, primeiro em total desespero, pânico de saber que a minha história estava chegando em outros lugares, fora daqui do Brasil, né? E eu também fiquei muito feliz, né? Claro que eu fiquei feliz, porque não era uma coisa que eu imaginava. 100% não era uma coisa que eu imaginava. Eu imaginava construir uma carreira aqui, publicando meus livros aqui, tentando fazer, publicando um livro a cada 1 ou 2 anos, e daqui a 10, 15, 20 anos, sei lá, quando eu tivesse um número considerável de livros vendendo ao mesmo tempo, eu pudesse viver disso. Aí eu me aposentaria do meu trabalho regular e já estaria velho demais para continuar escrevendo. Mas era isso que eu pensava que ia acontecer. Agora, abriu-se uma nova porta, né, para um mercado que é muito maior, um mercado que é muito mais competitivo e é um mercado que eu não conheço. Então, eu não sei como vai ser a recepção desse livro lá, porque ele ainda não foi publicado lá. A gente teve algumas resenhas, né, algumas pessoas falando algumas coisas que foram boas, isso me deixou um pouquinho mais tranquilo. E aí, além disso, isso foi pré-pandemia coronavírus, tá? Depois de um tempo, Orlando me manda outro e-mail falando assim: olha só, Lucas, não só estamos lançando seu livro, como queremos te trazer aqui para lançar. Você tem interesse em vir para os Estados Unidos, para a BookCon, que é o maior evento de literatura de Nova York, para fazer um painel, estando lado a lado com David Levitan, que vai mediar a sua mesa, junto com Bill Konigsberg, Lee Johnson, Alice Oseman e outros autores que são, assim, pessoas que eu admiro pelo Twitter, sabe? São ídolos para mim. Aí eu falei: que? Claro que eu quero. Mas aí, por enquanto, a gente está ainda
em suspenso, né, a questão da viagem por causa da pandemia, que lá em Nova York está se tornando um novo epicentro, né, agora. Então, assim, estava perdendo a noite de sono, falando em inglês comigo mesmo, porque teria que falar inglês com pessoas, talvez estivesse. Mas estou tentando, a cada dia que passa, ficar um pouco mais calmo em relação a isso. Pensar que tenho que continuar escrevendo, porque quero continuar escrevendo, quero fazer outros livros, quero trazer outras histórias para o mundo. E o único jeito de fazer isso é dizendo para mim mesmo que vai ficar tudo bem. Mais pergunta. Quais livros você indica para a quarentena? Então, eu estava falando sobre isso com Tassi, que é a minha agente para assuntos internacionais e também minha roommate, que eu estava meio que numa ressaca literária, né? Eu peguei meu Kindle para mostrar para vocês. Eu estava meio que numa ressaca literária, não sabia muito bem se queria ler, começava a ler as coisas, parava, estava um pouco desanimado, tendo que ficar em casa o dia inteiro. Aí, cansado de Netflix, vou para a janela, cansado da janela, vou cozinhar, cansado de cozinhar, vou dormir, cansado de dormir, vou escrever, cansado de escrever, não tem mais nada para fazer. E aí, resolvi pegar o quê? Verity, da Colleen Hoover, que eu peguei há 2 dias atrás. E eu estou obcecado por esse livro. Eu nunca tinha lido nada da Colleen Hoover, não sou um Colleen Hoover, não sou fã do trabalho dela, porque não conheço. Mas Verity é um livro que eu indico muito, porque apesar dele ser um livro que, eu não sei, eu ainda estou em 20 e poucos por cento do livro, ele deve ser um pouquinho desgraçante de cabeça, ele deve desgraçar sua cabeça um pouquinho, mas uma coisa que eu fiquei muito admirado é que o texto da Colleen Hoover, ele voa, sabe? Você lê, parece realmente, é clichê falar, mas parece que você está vendo um filme passando na sua frente. E é um texto muito rápido, então é aquele texto que, sabe, quando você não está afim de ler, você começa a ler o capítulo e termina de um jeito que você fica, preciso continuar lendo, preciso saber o que vai acontecer, pelo amor de Deus. E além disso, também estou lendo agora Tieta do Agreste, que é um livro do Jorge Amado, que eu resolvi me desafiar a ler um calhamaço durante essa quarentena. E é um livro que eu estou gostando muito, apesar de ser um clássico, né? Ele não é um livro difícil, ele é um folhetim, então também são capítulos bem curtinhos, que sempre terminam com um gancho, como se você estivesse vendo a novela. E estou ouvindo também um audiobook chamado All Your Twisted Secrets, que é um livro que saiu lá fora agora sobre 5 adolescentes presos numa sala de aula com uma bomba e uma seringa com veneno. E aí um recado que fala assim: vocês têm que escolher quem vocês vão matar ou todos vão morrer em 1 hora quando a bomba explodir. Então, também é um livro que está sendo um pouquinho intenso. Mas, se você quer uma coisa mais leve, estou vendo ali na minha estante o Vermelho, Branco, Sangue Azul, que é um livro muito legal sobre romance entre o filho da presidente dos Estados Unidos e o príncipe de um país da Europa, enfim, que é para ser o Reino Unido, mas não sei se é País de Gales, enfim, não lembro. Os livros do David Levithan são livros super fofos, são livros super de aquecer o coração. Um dos meus livros favoritos da vida. E isso muito antes de eu ter alguma relação profissional com o David é o Dois Garotos Se Beijando, que é um livro que eu vou carregar comigo para sempre. Que foi um dos livros, inclusive, que me despertou essa vontade de escrever sobre HIV nos dias de hoje, né? Porque ele é uma história contada. Assim, é muito difícil explicar isso sem você ler, mas ele é uma história contada por todas as pessoas que morreram de HIV, morreram de AIDS nos anos 90. Então ele é um livro como se fosse, assim, como se as pessoas que morreram fossem anjos que estão conversando com você e falando assim, olha esse protagonista cometendo essa decisão estúpida agora. Ele não sabe a sorte que ele tem de poder cometer essa decisão estúpida, porque eu não tive essa sorte, porque eu morri há muito tempo atrás por conta da AIDS, né? Então ele é um livro que ele é bem intenso também, ele é um livro que bate muito nessa tecla também da esperança, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar nas minhas histórias, porque a esperança eu acho que é a única coisa que a gente tem, né, para manter a gente são. Outro livro que eu indico é o Ódio que Você Semeia, da Andy Thomas, que também é um dos meus favoritos de todos os tempos, que é um livro inspirado no movimento do Black Lives Matter, né, que é a história de uma menina, Star, que ela presencia o melhor amigo dela sendo assassinado por um policial. E aí a cidade inteira entra em comoção em defesa desse policial, porque ele só estava fazendo o trabalho dele. E é claro que o menino que ele
que ele assassinou, que ele atirou, era negro, era suspeito, era isso mesmo que tinha que ser feito, e a Star percebe que alguma coisa ela tem que fazer para poder fazer as pessoas entenderem que não está tudo bem, sabe? Não está tudo bem você ser um policial branco e você poder atirar num garoto negro sem ter que enfrentar as consequências por isso. Então é um outro livro que eu acho bem legal, que eu indico para vocês passarem aí por essa quarentena. Só estou indicando um livro um pouquinho pesado, né? Tirando um outro, mas assim, minhas leituras são 100% aleatórias. Eu não sou a pessoa que lê livros leves numa época e livros pesados no outro. Eu só pego o livro e vou ler. Mais pergunta: por que escolheu ser bibliotecário como graduação? Qual foi sua universidade? Eu me formei em 2014 na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. É a universidade que fica lá em Niterói, minha cidade de Natal. Hoje em dia eu moro em São Paulo. E eu também concluí um mestrado lá em Ciência da Informação, que é uma área afim da biblioteconomia, né? Que estuda mais as questões mais teóricas e mais robustas e menos técnicas, né? Que a técnica a gente aprende na graduação. Eu resolvi fazer essa faculdade, sendo bem sincero, porque eu sempre quis estar rodeado de livros. Então, eram duas opções que eu tinha trabalhar, que eu tinha em vista, né, na época, que era prestar uma faculdade de graduação em licenciatura de História e biblioteconomia. E eu decidi prestar para biblioteconomia contra todos o... Porque mesmo contra tudo que se fala hoje em dia, que a biblioteca vai acabar, que o livro vai acabar, e que blá blá blá, e é um discurso que eu ouço desde que eu tenho, sei lá, 12 anos, eu decidi fazer porque, primeiro, que eu queria ficar rodeado de livros, e segundo, porque eu queria transmitir essa paixão que eu tenho de ler para as outras pessoas, né? Eu queria muito ser aquela pessoa que fala assim, pelo amor de Deus, lê esse livro, e aí fazer a pessoa ler o livro e ela gostar do livro e se encantar por aquele mundo igual eu me encantei. Não graças a uma bibliotecária, mas eu me encantei com um dos livros graças a uma professora. Então, foi uma forma que eu encontrei de tentar retribuir isso. E em outro aspecto, um aspecto mais prático, é que eu acho que ser professor é um trabalho hercúleo, sabe? É um trabalho que você acorda às 6 horas da manhã e vai dormir meia-noite. É um trabalho que você trabalha em 3, 4 escolas diferentes e na época não era uma coisa que eu queria, que eu pensava muito, né? Porque essa era a realidade que eu tinha. Claro que tem professores maravilhosos que têm uma vida estável em questão de trabalhar num lugar só, em dedicação exclusiva, em fazer, em trabalhar em universidade, mas eu acho que na época que eu estava pensando, que eu tinha meus 17 anos, eu optei mais por estar em um local que pudesse também me dar paz de espírito a longo prazo, porque eu acho que eu seria uma pessoa muito estressada se eu fosse professor. E sendo bibliotecário, eu sou estressado, sim, mas nem tanto. Vamos lá. Acabei de ver a capa do seu livro no exterior. Muito bonita. Muito obrigado, Juliana. O processo dessa editoração é com outro ilustrador? Como é isso? Sim. O processo de publicação o processo de produção de capa desse livro, ele foi feito todo por eles, né? Assim, é um processo bem louco porque a gente pode opinar até certo ponto. Se for uma coisa que a gente odiou completamente, é claro que a gente vai falar. Mas na maior parte das vezes o mercado lá ele está preparado de uma forma diferente do daqui. Então os editores eles têm muito mais voz do que o autor no processo de design, principalmente da capa. Não só o editor como a equipe de marketing, né? Eles têm um planejamento assim que é feito muito antes, né? Esse livro, como eu falei para vocês, o contrato dele eu assinei em 2018, ele vai sair em 2020. Então, são 2 anos preparando um livro para ele sair, né, para o mercado. Então, esse processo de editoração, de design, de capa, é tudo com eles, né? A gente meio que só bate martelo. Quem ilustrou essa capa, deixa eu ver se eu acho aqui, se não me engano, o nome dela é Marina Esperondo. Acho que é isso. Não vejo o nome dela aqui nos créditos, mas acredito que seja isso. É a Marina Esperondo. Ela foi a ilustradora da capa. Na verdade, ela foi ela quem fez a arte da capa,
Maria Esmeraldo, perdão, não é Esperon, Esmeraldo. E quem fez o design foi a Bailey Crawford. Então, foi um trabalho de duas mãos, né? Uma fez a arte e a outra finalizou. E, assim, foi uma capa que eu fiquei muito... Apesar de falar isso de, a gente só bate martelo, foi uma capa que eu fiquei muito feliz quando ficou pronta, porque aparecem os três meninos e toda a diagramação do livro também teve um cuidado bem bacana. Cada capítulo do livro tem um dos personagens abrindo, então foi um trabalho que ficou bem legal. Isso aqui é só isso aqui não é a cópia final, tá, gente? Lá eles têm uma coisa chamada ARC, que é a cópia antecipada, que vai geralmente para jornal, para blogueiro, para influenciador. Então eles fazem essa cópia antecipada para criar o hype, né, do livro, para as pessoas se interessarem por ele, para as resenhas poderem sair. E sim, Tassi me lembrou que a Marina Esmeraldo é brasileira também. Então, Time Brasil. E esse livro também foi traduzido por uma brasileira, pela Larissa Helena, que é um amor de pessoa. Tive a oportunidade de conhecê-la quando ela veio aqui para o Brasil. Ela veio para São Paulo e a gente marcou de tomar um café. Eu, ela e Vitor Martins, que é um outro autor que, claro que vocês conhecem. Se não conhecem, Vitor Martins também lançará um livro pela Scholastic no ano que vem, pela mesma editora que eu, pelo mesmo selo que eu, mesmo editor que eu, então agora somos amigos de editora internacional. Aqui, boa. A Renata perguntou uma coisa que eu meio que já respondi. O tradutor do livro para o inglês entrou em contato com você para fazer perguntas ou tirar dúvidas? Então, como a Larissa... Foi um processo bem louco para todo mundo, né? Porque a Larissa conversou comigo que geralmente, isso daí, se você for da área de tradução e estiver errado, você me corrija, por favor, mas a pessoa que é de uma língua nativa, ela não traduz para uma língua estrangeira dela, ela só traduz para a língua nativa dela, geralmente. E a Larissa é brasileira. A primeira língua da Larissa é português, assim como a minha, assim como a de vocês. E ela mora em Nova York há alguns anos, ou alguns meses, eu não sei, acho que anos. E ela trabalhava como agente literária e era amiga do Orlando por serem brasileiros, por estarem em um ambiente de brasileiros, de pessoas descendentes de brasileiros. Então, e no mundo dos livros, né, que não se enganem, apesar de ser um mercado amplo, é um mercado muito pequeno, todo mundo se conhece. E então ele chegou para ela e falou: Olha, eu tô com esse livro em português aqui, você quer traduzir para o inglês? Aí ela ficou: Mas Orlando, eu sou brasileira. Geralmente, não é melhor você pedir para uma pessoa americana traduzir, para ela poder fazer esse trabalho com um cerne mais americanizado do texto? Aí falou: Não, eu quero que você faça. Você faz? Aí ela: Faço. Aí ela topou. Então foi um processo assim que talvez não tenha sido muito difícil para ela, porque por ela ser brasileira, ela já sabe o que é uma piada interna de linguagem aqui, ela não vai ter esse tipo de dúvida. Então a Larissa em si, ela me contactou muito pouco para tirar dúvida. Eu acho que ela não me contactou, na verdade, para tirar dúvida. Mas o que aconteceu foi, depois do livro pronto, depois do livro traduzido, ele entrou em processo de copydesk, né? Que é um processo onde uma terceira pessoa, que não é nem o editor, nem o tradutor, ele vai ler o livro em busca de algum erro, alguma inconsistência, de alguma coisa que ele ache que não esteja no tom certo, pede para mudar. Então, esse trabalho aconteceu. A gente teve conversas com o Copydesk, então algumas coisas foram modificadas nesse livro, como, por exemplo, a idade dos personagens, porque o mercado lá ele é muito focado na idade dos personagens, então é aquilo, não importa qual tipo de história você está contando, se o seu personagem tem mais de 25 anos, ele não vai ser um livro jovem adulto. Ele pode ser o personagem mais assim, relacionável com o adolescente que exista, mas por ele ter 25 anos, ele não vai estar no catálogo jovem adulto. Então, um dos personagens tem 23 na edição brasileira, a gente teve que abaixar um pouquinho, ficou 21. O personagem que tem 20 ficou com 18, e o personagem que tem o personagem que tem 21 ficou com 18 ou 19, e o personagem que tem 20 na edição brasileira ficou com 17, fazendo 18, quase 18. Então essa foi a maior modificação que aconteceu, na verdade, no livro. Mas, em geral, assim, algumas referências à cultura pop brasileira que eu tive que mudar, de um cantor ou outro que
o copy falou assim, as pessoas não conhecem esse, não vão entender, então, por favor, vamos trocar para outro que tenha um conhecimento mais amplo. Eu falei, ok. E teve coisas também que ele pensou em modificar, que eu bati o martelo e falei que não, que esse aspecto, tem um aspecto muito importante do final do livro que eles queriam mudar, que eu falei não, porque senão eu não vou conseguir passar o que eu quero, se não for do jeito que está na edição brasileira. Então, a gente fez um pós-fácil, né? Depois que o livro termina, tem uma carta que eu escrevi explicando algumas das decisões editoriais que foram feitas e por que tem essa referência a essa pessoa brasileira que está aqui no livro. Enfim, gente, é uma referência ao Cazuza que eu acho muito importante. Mas, spoiler. E eles queriam mudar essa referência e eu falei não, porque eu acho que o Cazuza ele teve um papel muito fundamental aqui no Brasil para o combate ao HIV e à AIDS nos anos 90. Então, eu achei importante deixar, e aí a gente fez uma carta ao leitor no final, né, um pós-fácil, explicando por que foi feito isso, qual a importância do Cazuza no contexto brasileiro e falar para as pessoas que, se você não conhece Cazuza, vai conhecer, porque ele é um ótimo cantor. O que mais? Tem mais pergunta? Você tem dicas para entrar no mercado editorial agora? Agora? Hoje não, porque a gente está em quarentena, mas em geral, a minha dica para quem quer entrar no mercado editorial é, primeiro de tudo, termine o seu livro. Porque você não vai conseguir vender uma ideia, você não vai conseguir vender um primeiro capítulo, você não vai conseguir vender metade de um livro pronto e o resto na sua cabeça. E tem muita gente que fala assim, eu tenho um livro aqui, mas cadê o livro? Ah, só tem o primeiro capítulo. Então, sem chance de você sequer conseguir conversar com um agente, sabe? Com um agente literário. Uma outra coisa que eu recomendo fortemente, se você tiver oportunidade, isso é uma coisa que infelizmente está muito mais ligada ao eixo Rio-São Paulo, é participar de eventos, sabe? Você participar de eventos, você conhecer pessoas, você se tornar amigo das pessoas mesmo, sabe? Porque acho que é um processo natural. São interesses em comum, não é uma amizade por interesse, simplesmente por interesse. São coisas que fluem, porque, por exemplo, eu conheci a Thaísa porque a gente... Eu nem lembro como a gente se conheceu muito bem. A gente se conheceu numa Bienal porque a gente tinha um amigo em comum, que era a Bárbara Moraes, e nós dois escrevíamos para um blog da Bárbara Moraes, e a Bárbara era agenciada pela Gui Liaga, que hoje é a minha agente, então eu conhecia a Gui porque eu era amigo da Bárbara, e eu fiz amizade com a Bárbara porque eu era leitor do blog dela, e aí eu comentava muito no blog dela, e a gente acabou trocando figurinha e conversando no particular, e um dia ela falou, não quer escrever para o meu blog? Aí eu falei, quero, e comecei a escrever para o blog da Bárbara. Então, sabe, são coisas que vão fluindo naturalmente, e que você não precisa ficar se culpando de eu vou entrar nesse espaço aqui porque eu quero lançar o meu livro. Isso é justo. Você não pode forçar a barra. Você não pode chegar lá e fazer a íntima, sabe? Querer abraçar todo mundo sem conhecer, sem dar seu oi, sem se apresentar. Então, chega na moral, como a gente fala no Rio. Que mais? Outra dica. Em tempos de Amazon e Kindle, eu acho que muito válido você publicar seu trabalho online, mas publicá-lo da forma mais profissional que você conseguir, mesmo sendo independente. Então, você tem pouco dinheiro? Todo mundo tem pouco dinheiro, mas assim, pede para alguém ler o seu original, pede para alguém revisar o seu original, pede para alguém ter uma opinião diferente da sua e das pessoas muito próximas de você, porque as pessoas muito próximas de você invariavelmente vão falar só os aspectos positivos. E assim, uma das partes que eu aprendi a duras penas foi de deixar baixar um pouquinho a minha bola, deixar o meu ego um pouquinho de lado, porque quando alguém está falando alguma coisa mal de um primeiro manuscrito, não é porque ela me odeia, é porque ela quer que o livro venda bem, quer que o livro faça sucesso, quer que o livro atinja pessoas diferentes. Então, é muito importante você ouvir todo mundo que está falando e você pedir para essas pessoas para elas avaliarem como se elas não te conhecessem. E publicar o seu trabalho online com uma capa o mais profissional possível que você consiga fazer ou que consiga contratar alguém para fazer. E, assim, participar ativamente, não só de eventos presenciais, mas sei lá, faça amizades no Twitter, faça amizades em redes sociais. Não sei se as pessoas ainda usam Facebook, eu não uso,
mas se houver grupos de discussão no Facebook, participe. O Wattpad também é uma ótima ferramenta, tem muitos editores que procuram livros que estão sendo publicados no Wattpad. Então, assim, existem opções, mas não é rápido e não é fácil, porque, por exemplo, eu conheci a Gui em 2012, 2010, 2012, isso. Conheci a Gui Liaga em 2012. Ela é minha agente desde 2013. Meu primeiro livro foi publicado em 2018. Então, assim, tem que ter paciência também. Muitas vezes a gente não tem. Eu não tenho paciência até hoje em alguns momentos. E é uma coisa que eu tenho que trabalhar diariamente. Mas tendo isso em mente, que assim, você vai errar. Eu escrevi 3 livros antes da Gui aceitar o Você Tem a Vida Inteira, que foi o quarto que eu escrevi. Mas assim, tentativa e erro, vai fazendo o seu trabalho, vai tendo muita paciência e vai pensando no que você quer construir. Se você quer fazer disso uma carreira, se você quer ter um livro físico publicado só para ter um livro físico publicado, se seu objetivo é um dia viver só de escrever, se o seu objetivo é só que as pessoas te leiam. Então, tendo isso em mente, você pode optar se você quer publicar para uma editora tradicional, se você quer publicar para uma editora em demanda. Porém, editora em demanda está caindo um pouquinho em desuso e editora em demanda ainda tem muito trambique. Então, tome muito cuidado, conversem com pessoas, procurem referências de outras pessoas que publicaram pela mesma editora, se for uma editora sob demanda que você esteja de olho. E eu acho que, assim, das opções que eu tenho em vista, porque a minha forma de entrar no mercado editorial foi essa, e eu sei que tem outros que criam plataformas criam canais no YouTube, são todas iniciativas muito válidas, mas não é uma coisa com a qual eu particularmente me sinto confortável, porque eu não sou uma pessoa que gosta de gravar vídeos. Gosto de fazer live, porque a gente pode errar. Mas vídeo é uma coisa que você erra, você volta, você erra, você volta. Você tem um trabalho. YouTuber é um dos trabalhos assim que eu mais admiro, porque eu realmente não teria paciência para fazer. Vamos lá, tem mais pergunta? Babi, também te amo. Tem dicas de autores LGBT? Tenho da firma Editora Record. Tem a Elaine Baeta, escritora de O Amor Não é Óbvio, que é um livro que trata de amor entre meninas, que é um livro excelente, que eu li no começo desse ano, eu acho, esse livro é desse ano, ou no finalzinho do ano passado. Vitor Martins, eu acho que é um lugar comum se você for falar de LGBT no Brasil. Assim, a editora se liga, ela tem feito um trabalho bem legal, publicando novos autores, sempre com representatividade, seja LGBT ou não. Na maior parte das vezes os autores são LGBT, então você olhando o catálogo deles, você encontra bastante gente legal. Tem o Vitor Castrilho, que escreveu um conto de Todos os Motivos e um outro conto que está na coletânea 5 Minutos para a Meia-Noite, da agência Página 7. Tem o Matheus Bandeira, que é o escritor de um conto que agora não lembro o nome, mas Matheus Bandeira é um amorzinho, se não houver amanhã, tá? Se está me soltando a cola aqui. Tem o Bem-vindos à Rua Maravilha, que é um livro LGBT que trata da construção de um musical. Porque eu quis, ou melhor, o livro do Matheus Bandeira. Matheus, te amo. E internacionalmente, assim, os meus autores favoritos LGBTs internacionais são principalmente o David Levitan, o Benjamin Lee Sainz, o Bill Konigsberg eu gosto muito, esqueci o nome dele. Sean David Hudson é um escritor que eu gosto muito também. Eu acabei de ler a autobiografia dele, que é incrível. A Lee Johnson, que é uma escritora que vamos torcer para chegar para ver se ela será publicada aqui no Brasil em algum momento. Eu já li o livro dela, ela vai lançar o livro dela no mesmo dia que eu. É um livro que trata sobre o prom, né, que é o baile de formatura de uma cidadezinha que todo mundo é obcecado pelo baile de formatura. E essa menina, que talvez goste de outra menina, precisa se inscrever porque tem um prêmio em dinheiro e esse prêmio é o que pode ajudar ela a ir para a universidade. Então, são todos livros com protagonismo LGBT que eu adoro. E assim, puxando mais para os clássicos, a gente tem o do James Baldwin, que é um escritor de referência, né, que é ótimo.
Agora, assim, sempre que pedem recomendações, eu 100% esqueço todos os nomes que existem na minha cabeça. E eu não sei se é com vocês assim. Aí eu começo a ficar nervoso, porque eu esqueci todo mundo. Ó, tá isso aqui me soprando. Maresca Cruz, Maresca escreveu Amizades Cacatuas e Outras Coisas Fora de Controle. Não errei o título, é um título muito grande. Mas é um livro também incrível. Vamos lá, mais perguntas. Como você se sente como bibliotecário disseminando informação séria e pertinente através dos seus livros? Então, como sempre me sinto com qualquer coisa em pânico, eu até conversei isso por muito tempo com a Gui antes do livro ser lançado, do meu medo de estar, por qualquer motivo que seja, por falta de pesquisa, por descuido, de estar passando alguma informação que não seja correta, porque eu não sou um profissional de saúde. Eu tenho o meu conhecimento de vida e de pesquisa, eu não tenho formação acadêmica em saúde pública ou nada do tipo. Eu trabalhei, sei lá, 8 meses na Fiocruz, talvez um ano. Mas ela fez o que toda pessoa faz quando um autor está entrando em pânico. Ela segurou a minha mão e falou: Lucas, fica calmo. E aí eu fiquei calmo e o livro saiu. E uma das coisas que mais me dá satisfação é de assim, a pessoa pode odiar o livro, pode falar que o livro é chato, que não acontece nada, que, enfim, pode ter suas particularidades com o livro, e é um direito dela não gostar, mas eu ainda não recebi nenhuma crítica que falasse assim, olha, essa informação aqui que você passou tá errada, sabe? Então isso é uma coisa que me deixa com muita paz de espírito. Inclusive, a irmã de uma amiga minha médica leu o livro, acho que ela é infectologista, se não me engano, e ela falou que é muito bom, e eu fiquei muito feliz com isso porque assim era realmente uma das minhas preocupações. E tendo em vista a questão de ser um bibliotecário, eu acho que é meio que o nosso modus operandi, né? Nossa razão de fazer, que é de tentar da melhor forma possível passar informação de qualidade, informação fidedigna em tempos de fake news. Então, eu acho que o trabalho do bibliotecário ele é super importante, principalmente em empresas que trabalham com mídias digitais, informação e soltar notícia. Então, checar as fontes, a gente, sei lá, a gente fica um ano e meio aprendendo a checar as fontes na faculdade. Então, é uma coisa que a gente como bibliotecário preza muito, e é uma coisa que eu carrego para essa parte de escritor, que é o de fazer a pesquisa da forma mais minuciosa possível para você não cair em um erro ou você não passar uma informação falsa, nem que seja por descuido ou por inocência mesmo, não por má fé, sabe? Por má fé eu acho que comigo não aconteceu, né? Eu acho não, tenho certeza. Mas por descuido talvez pudesse ter acontecido e até agora não vi. Não sei como vai ser com o livro lá fora, porque mais pessoas lerão, mais opiniões virão. Então, estarei preparado. E as pessoas não conhecem o SUS, como o Tassi bem me lembrou aqui. Então, Tassi parece a voz do além, né? Tassi é o grande segredo dessa live. Vocês não vão ver Tassi hoje. Mas é isso. Assim, pode seguir a agência. Pode seguir a agência. Você pode seguir lá no Twitter também, @_ Thaisa Reis. @agência página 7. @agência página 7, porque as opiniões pessoais dela são só dela. É isso. Gente, Tassi mora comigo, tá? Então, eu falo muito sobre Tassi. Você já pensou em fazer algum spin-off de Você Tem a Vida Inteira? Dri, sempre a Dri fazendo perguntas capciosas. Ai, 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 Dri. Dri vai ser uma ótima bibliotecária quando se formar, se esse mundo permitir que ela se forme. Espero que sim. Mas então, na verdade, não. Na verdade, eu nunca pensei em fazer, porque eu acho que essa história, ela tá tão fechadinha para o que eu queria contar, que a princípio, eu até vislumbrei em algum momento muito louco da minha vida que eu devia ter, sei lá, comido muita pizza e bebido muita cerveja e devia estar um pouquinho alterado, e fazer um spin-off com outros personagens. Mas eu acho que a história ela tá tão direitinha do jeito que ela tá, eu acho que os personagens eles continuam vivendo na cabeça dos leitores, sabe? Então, se você quer saber como Ian, Vitor e Henrique estão daqui a 5 anos, fica da
fica da sua imaginação, sabe? Não sou eu que vou falar que eles estão ótimos ou que eles estão péssimos, porque primeiro porque eu não sei como eles estão, só posso imaginar. E segundo porque isso fica para vocês terem sempre a ideia de que o futuro pode ser do jeito que vocês quiserem que ele seja. Olha que bonito que ficou isso agora. Escreva um fanfic. Escreva um fanfic, pode escrever, eu vou gostar. Vamos lá, então, acabei de receber, alô, produção, acabei de receber autorização aqui, ó, da minha produção interna, que está aqui no chat, que uma grande novidade que não tinha contado para vocês até agora, mas quem está na live vai descobrir com exclusividade, é que a segunda edição brasileira de Você Tem a Vida Inteira será feita com esta capa, a mesma capa americana. Então, agora é a sua oportunidade de ter Você Tem a Vida Inteira em 2 formatos diferentes. Então, se você já comprou esse livro, compre agora com a capa nova. Agora não. Agora não, né? Quando ele sair. Ele sairá, não sei quando, porque, né? Coronavírus. Mas, assim, ele vai ser um livro que a gente estava conversando um pouquinho sobre a segunda edição. Então, vai ter capa nova, vai ter conteúdo adicional, vai ser uma coisa bem legal para todo mundo que vive me perguntando se vão lançar a capa americana aqui no Brasil. Portanto, agora saibam, vão lançar a capa americana no Brasil, porque a editora Record é simplesmente incrível. Muito obrigado, Record. Mas vamos lá. Mais perguntas? Se pudesse trazer só um personagem dos seus livros para a realidade, qual seria? Então, eu tendo a responder que seria o Eric, porque o Eric ele é um personagem nesse livro que ele trabalha como drag queen, fazendo shows em boates no Rio de Janeiro, mas eu acho que eu mataria o Eric em 3 dias se a gente morasse junto, porque o Eric é caótico, sabe? Ele joga roupa para todo lado, ele chega na casa gritando, ele é assim, o melhor amigo do Henrique, que é um dos personagens que divide apartamento com ele, mas ele deixa as coisas para todos os lados. E eu sou uma pessoa extremamente organizada. Eu dobro as minhas roupas à la Marie Kondo. Eu coloco os meus potinhos com comida no congelador acertado durante a semana, então eu sou uma pessoa um pouquinho preocupada com a organização. Então, talvez eu diria Gabriel. Gabriel é o melhor amigo do Ian. Gabriel é a cota heterossexual desse livro. Ele é um rapaz mais velho que conheceu o Ian quando o carro dele quebrou e o Ian e o pai dele foram ajudar ele. E assim, eles se conheceram e se tornaram amigos. O Gabriel, ele é o tipo de pessoa que estuda em uma outra cidade, mas ele percebe que alguma coisa de errado está acontecendo, então ele pega o carro dele e ele vai até onde o protagonista, onde a pessoa que está sentindo alguma coisa errada está. Então eu acho que esse tipo de amizade é um tipo de amizade que tem que ser muito valorizado. E eu acho que eu gostaria de ter uma pessoa como o Gabriel na minha vida. Tenho várias pessoas como o Gabriel na minha vida, mas se eu pudesse tirar um do papel, acho que seria ele. Rai Tavares! Rai, sua linda! Ontem estava na sua live, hoje você está na minha. Autores unidos permanecerão unidos para sempre, até o mundo acabar com esse coronavírus, mas não vai acabar não. Como é ser um autor internacional? Não sei, Rai. Você que tem que me responder como é ser uma roteirista de sucesso, uma escritora que vende direitos de livros para o cinema, uma escritora com 2 livros publicados e com mais um contrato aí que tá fechado. Você que me responde. Mas realmente, não sei como é ser um autor internacional porque meu livro não saiu ainda lá fora, né? Assim, então, no momento, eu estou só hiperventilando de desespero e ansiedade. Acordar e dormir, ao mesmo tempo pensando que eu tenho que continuar com a minha carreira e pensando que esse livro vai sair, pensando no que as pessoas podem falar e pensando sempre no pior cenário possível, porque a minha cabeça funciona assim. Mas aí a Tassi vem aqui e fala para mim que vai tudo ficar bem, na medida do possível. Inclusive, ela colou isso na geladeira hoje não, ontem. Ela escreveu, vai ficar tudo bem, entre parênteses, se possível. Ou na medida do possível, o suficiente. Enfim, então, assim, esse meu modus operandi, é assim que a gente vive. Ela colou isso na parede, ó. Então, tirei print para vocês lembrarem também que vai ficar tudo bem, o suficiente.
Então, eu tô só uma pilha de nervos e de ansiedade agora, mas ao mesmo tempo eu tô muito grato por eles estarem apostando tão alto no primeiro livro de um autor internacional para eles, sabe? Porque ele é um livro que entra no que eles chamam de front list lá, né? Que são os destaques da estação, né? Porque eles lançam livros lá 4 vezes por ano, uma em cada estação do ano, né? Então, meu livro vai sair no verão de lá, que é o inverno aqui. Então, ele é um dos destaques, né? Um dos 4 destaques principais da editora para o verão desse ano. Então, estou muito empolgado, estou muito ansioso, estou em pânico, estou tudo ao mesmo tempo. Tá em casa. E estou em casa, lavando as mãos, higienizando, não saindo de casa, façam o mesmo, bebendo muita água, bebam líquidos. Vamos lá. Sim, o comentário da Amanda é assim: para mim, ver o outro lado da moeda, além da técnica, além da carga viral, a parte humana da pessoa com HIV foi muito interessante. Fiquei chocada com a parte sobre a Austrália. Na verdade, não é Austrália, é Nova Zelândia. Acredito que a Austrália também tem essas restrições, mas eu também fiquei porque eu não sabia disso. Porque, explicando, quando eu fui fazer a minha pesquisa para o HIV, eu entrei em um site chamado hivtravel.com, que é um site que as pessoas que têm HIV, elas precisam entrar nesse site para saber se o país em que elas pretendem visitar, se ele é receptivo a elas apenas pelo fato de elas terem HIV. E aí existem alguns países, como a Arábia Saudita, o Kuwait, e o Kuwait, por exemplo, em que pessoas HIV positivas, se eu não me engano, até onde eu sei, posso estar errado, essa lei pode ter mudado, mas elas sequer entram no país. E existem outros lugares, como a Austrália e a Nova Zelândia, em que a pessoa pode fazer turismo, sendo HIV positiva, mas ela não pode pedir um visto de trabalho, por exemplo. Então, ela não pode morar na Austrália ou na Nova Zelândia sendo uma pessoa soropositiva de outro país. Então, isso é uma coisa que também me deixou muito chocado, porque eu, sinceramente, achei que a gente estava em outro nível, né, de discussão, mas aparentemente não. E a justificativa deles na Austrália e na Nova Zelândia é porque o tratamento deles lá também é gratuito e eles dizem ter um grande medo de o fato de eles terem o tratamento gratuito universal inchar muito a máquina pública deles, trazendo pessoas estrangeiras para também utilizar os medicamentos que são distribuídos para os locais. Não sei se concordo com essa justificativa, quer dizer, sei, não concordo. Mas é uma coisa assim, uma realidade que está para além da gente, né? Por isso que eu gosto tanto de falar. Que a gente tem que estar, assim, a gente tem que achar tem que ficar muito feliz por estar no Brasil, por estar no SUS, por ter o SUS, não só para o tratamento de HIV, mas como tratamento de alta complexidade, os medicamentos imunossupressores, sabe, de pessoas transplantadas, as quimioterapias e radioterapias, sabe, tudo isso é disponibilizado pelo SUS. Claro, tem seus problemas? Claro que tem seus problemas. Qual lugar que não tem seus problemas? Mas eu prefiro estar num lugar onde eu posso ter um tratamento, onde eu vou quebrar meu pé, vou num posto de saúde e sou engessado e vou para casa, do que estar em um lugar onde eu quebro meu pé, vou para o posto de saúde, sou engessado, volto para casa e recebo uma conta de $30 mil, que é o que acontece nos Estados Unidos, sabe? Então é isso, defendam o SUS. Não defendam o SUS só em época de pandemia de coronavírus. Votem direito, defendam o SUS sempre. E acabei de ouvir aqui da minha produção que meu tempo está acabando. Então, se alguém quiser fazer uma última pergunta, acredito que podemos. Se for uma pergunta rápida. Enquanto pergunta não chega, e se pergunta não chegar, farei o quê? Mais uma publicidade. Porque há pouco tempo atrás lancei isto aqui, ó, vocês conseguem ver? Que é um conto publicado pela agência Página 7 chamado 5 Dias para o Fim do Mundo. Olha o título que eu escolhi para esse conto. Mas eu juro que não tem pandemia no conto, só tem o apocalipse mesmo. Ele não vai vir pelo um vírus no conto. É uma história de 4 amigas que se juntam depois que uma delas recebe o recado da avó, que é uma grande vidente, que nunca errou uma previsão, e que o mundo vai acabar em 5 dias. Então, o que elas vão fazer em 5 dias? Vão pegar um carro, vão viajar pelo litoral de São Paulo e vão se meter em muitas confusões. É um livro, é um conto também super levinho, é um conto meio que uma sessão da tarde, assim, sabe? Eu tive um prazerzão de escrever. Então,
fico com essa recomendação aí para você que ainda não tem ou não leu essa história, está no Kindle Unlimited gratuitamente ou por um precinho camarada se você não fizer parte do Kindle Unlimited. Então, gente, acredito ser isso. É por aqui que me despeço, é por aqui que agradeço a todo mundo que esteve na live, agradeço a todo mundo que fez perguntas. Se você ainda não comprou, você tem a vida inteira, compre, você tem a vida inteira. Se você já comprou, você tem a vida inteira, espere a segunda edição e compre de novo, você tem a vida inteira, para ter duas capas diferentes na sua estante. Quando o livro sair lá fora, compre também, importa lá de fora, compre de novo, que vai fazer igual a mim, vai ter um estante só de livros meus e eu vou ficar muito feliz. E é isso. Um beijo a todo mundo que participou da live. Espero encontrar vocês quando essa quarentena acabar e a gente puder voltar a fazer evento, que vai ser incrível. E se eu não puder encontrar vocês, desde já o meu beijo. Tchau!